Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, né? Porque fala de uma história de amor, amor mesmo. Hoje eu vou contar pra vocês quem é Oxum Maré, na Umbanda. E eu já imagino que algumas pessoas não gostam desse culto, como eu mesmo não gostava, não sou hipócrita. Quando eu comecei na espiritualidade e eu via pessoas cantando para Oxum Maré, eu já logo tive a informação que Oxum Maré é um orixá, né, masculino, que Oxum é outro orixá. Então quando as pessoas falavam assim, mamãe Oxum Maré, Oxum Maré, né, ou mesmo nome próprio, Oxum Maré, eu pensava... Que gente maluca esses umbandistas, né? Sendo que uns anos depois eu mesmo me tornaria um bandista, né? Mas eu era ainda incentivado, porque na época eu era de candomblé, eu era incentivado pelos meus irmãos de religião do candomblé na época a criticar e a desmerecer a Umbanda em muitos aspectos, certo? Mas eu vou explicar para vocês como o culto de Oxum Maré é maravilhoso. E que não é um culto sem fundamentos, pelo contrário, tá? Comecei o vídeo falando que seria uma história de amor, inclusive esse vídeo não vai ser monetizado, porque eu vou colocar aqui cantigas, né? Então vai dar direitos autorais, vai dar tudo, não tem problema. O intuito do vídeo hoje não é eu ganhar dinheiro com ele, mas é trazer aí uma homenagem aos nossos ancestrais brasileiros, ao povo que trouxe a fé até os dias de hoje. Então, eu vou começar contando uma história bem longa, tenham paciência. E não é um Itã, não é uma mitologia, tá, gente? É a trajetória da fé no Brasil. Existe um terreiro de candomblé de Angola, na Bahia, chamado Bate-Folha. Esse terreiro, ele é o único, infelizmente, que conseguiu preservar o culto de uma inquice chamada Zingalumbondo. Zingalumbondo, que nega lani. Que nega lani de tu e que nega lani. Zingalumbondo, que nega lani, que nega lani de tu e que nega lani. É uma inquice serpente, uma serpente dos céus, uma serpente albina, muitos dizem, outros atribuem outras características, mas é uma divindade protetora, maternal, magnífica. Esse culto foi preservado lá, mas vocês sabem que as pessoas que foram escravizadas no Brasil e que vieram de Angola e Congo, elas foram as primeiras a chegar. Então, 1500 e pouco, 1600, chegaram aos montes. E o povo de Orixá, o povo Yorubá, também foi escravizado, mas já chega ali para o século XIX. Então, nós temos quase 300 anos onde a maioria, massiva maioria dos escravizados do Brasil era povo de Angola. Então não havia ainda culto de orixá aqui, certo? Então Zingalumbondo, essa inquice, essa divindade de Angola maravilhosa, ela era conhecida, assim como todas as outras eram conhecidas. Mas era um tempo de escravidão, de violência, de sofrimento. E como eu falei, apenas um terreiro conseguiu preservar de forma muito similar à origem africana o culto dela. Mas isso significa que outras pessoas não tiveram acesso a ela? Tiveram. O culto de Zingalumbondo, que é uma serpente, como eu falei, vai se misturar para alguns fora do terreiro Bate-Folha, tá? Isso já é para as pessoas comuns, né? Vai se misturar com uma outra divindade chamada Kissimbi. Kissimbi, ela é muito similar ao orixá Oxum. Ela é das águas doces, ela é da fertilidade e da beleza. Então, quando esses cultos se misturam e o povo ali de Angola sendo escravizado no Brasil começa a ser espalhado pela costa, que a princípio tudo se concentrava no que hoje é a Bahia, né? Mas tem ali aquele boom do café, do açúcar, do fumo. O Brasil vira um grande celeiro, né? Com muitas fazendas. Então,
essas pessoas vão se espalhando, forçadamente vão se espalhando por toda a costa brasileira. E muitos vêm para o Sudeste, no que um dia seria Rio de Janeiro e São Paulo. Espírito Santo também, muitos foram para o Espírito Santo. Então, essas pessoas estavam agora nessas regiões. Os povos de Angola eram muitos, a gente diz povos banto, eles falam línguas parecidas, porque banto não é uma língua, é um tronco linguístico, então são muitos dialetos. Então algumas coisas começaram a ficar esquisitas. Normal, né, gente? Era um momento onde falar abertamente em língua africana era crime no Brasil. Se um escravizado fosse pego falando em quimbundo, em kikongo, apanhava. Então, aqui no Sudeste, tudo que era de África era falado assim, ó, no pé do ouvido, cochichado. Entende? E o nome de Zingalumbondo e o nome de Kisimbi vão sofrer uma alteração drástica. Aqui no Sudeste, esses nomes vão se tornar um só. Sindalucaia. Ô mamãe Cinda, como é linda! Ô mamãe Cinda, mirongueira! Ô mamãe Cinda, como é linda! Zingalumbondo, Kisimbi se tornam Sindalucaia. E essa Sindalucaia vira uma versão dessas duas outras inquices juntas, misturadas, sendo uma mãe das águas, que trabalhava também com a forma de serpente. E Sinda, que aí Sindalucaia acaba tendo seu nome cortadinho e fica só Sinda. Sinda acaba sendo muito cultuada por crenças que um dia iriam culminar na Umbanda. Mas qual Umbanda? A do Zélio de Moraes? De forma alguma. Aqui nós temos que dar aí uma gratidão e um respeito gigantesco a Umbanda Omolocô, porque foi ela que preservou isso. Então, Sinda vai tendo o seu culto ali, né? Mamãe Sinda. E logo mais, conforme os séculos vão passando, já no século XIX, indo para o século XX, lá no Rio de Janeiro, começa de fato a se instalar os candomblés de orixá. Então as pessoas descobrem que existe Oxum. Oxum, a orixá das águas doces. E o culto de orixá ficou muito popular, mas ainda existia o nome de Sinda. Então, a primeira parte que vem é Oxum Sinda, se mistura. E logo em seguida, no século XIX, o pessoal do Umbanda Omolocô sincretiza com a Nossa Senhora da Penha. Então, essa Oxum Sinda, ela ganha um novo nome, Oxum da Cobra Coral. E vai ser cultuada, sincretizada ali na igreja da Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro. E o tempo vai passando e o candomblé de orixá fica mais famoso. Oxum da Cobra Coral, uma Oxum que tinha uma serpente, que é a herança de Zingalumbondo, né? E essa Oxum, ela acaba sendo comparada a um orixá serpente, Oxumaré. E Oxumaré, então, ele toma, né, a frente ali, numa mistura muito grande, e vai se tornando Oxumaré. Parece uma confusão muito grande, tá? Mas não é tão confuso assim. Quando a gente vê uma pessoa incorporada, manifestada com Oxumaré, vem essa dúvida, né? Oxumaré. Vem essa dúvida. Essa pessoa está incorporada com o quê? É com a Zingalumbondo? É com a Mamãe Sinda? É com a Kisimbi? É com a Oxum ou é com o Oxumaré? O que é que está ali? Na minha opinião, o que está ali
é toda a ancestralidade, toda a força de vontade, toda a coragem que houve das pessoas tentarem ao máximo manter o culto. Manter o culto. Pessoal, quem manteve o culto até chegar na Oxum Maré foram pessoas, primeiro, em estado de escravidão, em privação de liberdade. Segundo, quando a escravidão ali já se acaba, pessoas analfabetas, com vidas miseráveis, porque não houve nenhum tipo de reparação. Quem foi liberto foi jogado na rua. E depois disso, toda a gente de Macumba, todo o povo que era de fé de matriz africana, do Rio de Janeiro principalmente, a gente não pode desvalidar, porque toda essa resistência gigantesca de Umbanda, ela é carioca, tá? São Paulo, eu sou de São Paulo. São Paulo já recebe muito disso de mão beijada depois, mas a luta mesmo que se deu foi no Rio de Janeiro, né? Nas comunidades. E ali se preserva Oxum Maré. Quando eu estive no início da Umbanda, era muito complicado eu compreender Umbanda, porque a Umbanda sofre muito preconceito por parte de pessoas do Candomblé, porque elas acreditam que o fato de receberem rituais, de rasparem a cabeça e tudo mais, dá a elas mais autoridade sobre o culto de Orixá. Na minha opinião, o que dá mais autoridade sobre o culto do Orixá não é raspar a sua cabeça, é ter provado na pele, né, que ama o Orixá. Porque falar que ama, qualquer boca fala. Mas essa história que eu contei aqui, de 400 anos de luta para preservar a fé, isso é amor genuíno, incontestável. Nós temos dentro desse culto de Umbanda hoje em dia, mas o nome Umbanda nem era usado a princípio, eram outros cultos diversos. Muita gente que deu a vida literalmente para que a fé não morresse. O nome de Sinda, da Sinda Lucaia, da Zinga Lumbondo, acabou também se espalhando. Vocês vão ver muitas cantigas em Umbanda ou Molocô, principalmente, que chamam Nanã de Sinda, Iansã de Sinda, e não é nenhum problema, porque Sinda virou sinônimo de um orixá ou de uma inquice, no geral uma divindade africana, que era bondosa, entende? Havia muita gratidão por Sinda, por Kisimbi, por Zinga Lumbondo, que são as entidades, as inquices que estão por trás disso, certo? Então, toda vez que vocês verem algum terreiro de Umbanda cantando sobre Oxum Cobra Coral, Oxum Maré, não pensem que é uma loucura. Na verdade, sintam no seu coração o mesmo sentimento que eu sinto hoje, porque eu não sentia isso, eu não sabia dessas informações, tive esse conhecimento recentemente. Sintam o que eu sinto hoje, que é um orgulho muito grande, um respeito muito grande, porque se hoje ainda existe gente cantando para Oxum Maré, é porque houveram milhares de pessoas que lutaram muito para isso. Nós estamos aqui confortáveis, vocês estão me vendo pelo seu celular, pela sua televisão, e eu estou aqui compartilhando com vocês conhecimento. E as pessoas do passado, elas tinham que fazer o máximo que dava, com a polícia invadindo os terreiros e espancando elas e quebrando tudo, com a sociedade massacrando elas. E anterior a isso mesmo, com a escravidão, com as torturas, com a privação de liberdade, com a negação da própria humanidade. E ainda assim, a fé não morreu. Pelo mundo afora, existem muitas crenças que hoje nós conhecemos só como mitos, porque são crenças antigas que hoje em dia são mortas, porque os devotos não conseguiram aguentar as intempéries da vida e os cultos morreram. Eu não falo isso em crítica, pelo contrário, porque como eu falei, nós estamos aqui hoje muito confortáveis. Só quem viveu em tempos de guerra que sabe como deve ser a vida nesse aspecto. Então, pelo mundo afora, nesse planeta inteiro, há muita crença que a gente lê nos livros como arcaico, culto morto, extinto, só uma lembrança histórica. Mas nós estamos aqui
E eu estou falando para vocês com a boca cheia de Oxum Maré, porque os nossos ancestrais, brasileiros e africanos, não permitiram, deram o sangue, mas eles não permitiram que esse culto morresse. Por mais que muitas vezes as violências que eles passaram aqui nessa terra foi até maior do que muitas guerras pelo mundo afora, mas eles não permitiram que morresse. Então se lembra, vamos recalcular. Zingalumbondo, a Inquice serpente, a Inquice que é uma serpente branca que vive entre as nuvens, que trabalha com as chuvas, foi misturada a Quisimbe, a Inquice das águas doces, que depois é misturada a Oxum, que depois as três misturadas e ainda com outras crenças cariocas vai dar em Sindalucaia, na Oxum da cobra coral e por fim na Oxum Maré. Então Oxum Maré acaba não sendo nem totalmente Oxum, nem Oxum Maré, nem totalmente Zingalumbondo, nem totalmente Quisimbe, nem totalmente a Sindalucaia. Ela acaba sendo a força de um povo que não aceitou perecer. Então se lembre, quando for no terreiro de Umbanda e cantarem para Oxum Maré, não zombe, não ache que você sabe mais, porque eu já fiz isso, de ir numa casa de Umbanda e quando cantaram para Oxum Maré, eu fechar a cara e falar, lá vem essas besteiras de Umbanda, porque eu não sabia o valor que tinha e como esse culto é um culto da gente ter hoje orgulho, um orgulho absoluto. A imagem dessa fé é uma imagem vitoriosa. Estamos aqui hoje colhendo os frutos dela, certo? Então, se lembrem, Oxum Maré é resultado da fé, do amor e da resistência do nosso povo. Não descarte isso e nem tente reformar isso. Cada mudança que aconteceu foi por necessidade. E se chegamos até aqui, agora a gente respeita e principalmente a gente agradece. Foi uma rosa que eu plantei em meu reinado. Foi